Outra doença que nós temos aqui também, que é bem importante para a questão do cultivo do girassol, que é a ramulose. A ramulose, ela é, como o nome que vem dizer na frente, superbrotamento. Ela é causada por um fungo, Ichneurocoletrotium, do gênero Coletrotium, que se caracteriza por apresentar pequenas manchas nas folhas mais novas, conforme nós podemos verificar aqui, pequenas pontuações, manchas mais novas, de coloração parda a acinzentada. Olha o bolo aqui, onde dá o formato, é de coloração mais escura. As lesões causam nas folhas em crescimento, o desenvolvimento desigual dos tecidos e o enrugamento da superfície do limbo. Com o decorrer do tempo, os tecidos que foram necrosados, que foram levados à morte, ficam totalmente mortos e se desprendem, formando perfurações na folha, conforme nós conseguimos observar aqui nesta foto, onde todo o tecido morto ele já se desprendeu e fica parecendo mais um rendilhado aqui, né? E existe também aqui como controle fungicidas, porém esses fungicidas eles podem ser de uma certa maneira ineficientes em algum estágio para controle dessa doença, especificadamente falando. Os efeitos também ocasionados por essa doença. As plantas atacadas elas apresentam porte reduzido. Esse porte devido no meristema apical ocasionar, a presença desses fungos, o fungo coletrótico, ocasionar aqui uma quebra do crescimento apical e pode levar as plantas a ter nenhuma produção. A doença ela se manifesta em qualquer idade da planta, embora ela seja rigorosa, mais rigorosa em plantas mais novas. O controle é feito com fungicida, controle de vários existentes, sementes sadias e as práticas culturais que visam, de certa forma, como rotação de cultura, quebrar o ciclo dessa doença. Então, conforme nós verificamos aqui, há um superbrotamento. Não há um crescimento, mas um superbrotamento aqui, de maneira que impede essa planta de se desenvolver mesmo em altura. A ramulose, ela é transmitida pela semente? Retirando isso daqui dos 500 livros e 500 perguntas. Sim. O agente causal da ramulose não é só transportado, como transmitido pela semente. O transporte ocorre tanto externa quanto internamente na amêndoa. Esse fenômeno dificulta a redução e eliminação dos propágulos do patógeno do interior da semente pelo uso de fungicida, mesmo que sejam sistêmicos. Nesse caso, para que haja redução dos níveis de infecção, faz necessária a adoção de medidas que reduzam os índices de doença nos campos de produção de sementes. Então, devido à vasta importância que essa doença tem. A partir de quando deve se iniciar o controle da ramulose? O controle da ramulose deve ter início logo que surgirem os primeiros sintomas necróticos nas folhas jovens. Nessa fase, os fungicidas recomendados têm máxima eficiência, porque a planta ainda está no início do seu desenvolvimento de doença. À medida que os sintomas avançam, os danos às plantas tornam-se significativos em decorrência da quebra da dominância apical, ou seja, as plantas já não vão mais se desenvolver, mas vão em altura, mas vão super brotar ali naquela mesma região que ia ser para crescimento de altura. As nervuras, tudo vai ficar ali concentrado. E a emissão de ramos extranumerários, ou seja, vários ramos. Embora os produtos possam atuar nessa fase, os danos ocasionados às plantas são irreversíveis, comprometendo assim toda a produção nesse sentido aí. Existe uma diferença entre ramulária e ramulose? Sim, são doenças que possuem características diferentes. Quando nós estamos falando de ramulose, nós estamos vendo aí uma morte de tecido inicial, começando pela parte de cima. Nós estamos falando de ramulária, pequenas pontuações na parte de baixo, que vão, de certa forma, desenvolvendo aquelas queimaduras na parte de cima, que não necessariamente necessita de se soltar, como, por exemplo, a ramulose. Trata-se de termos diferentes significados. Ramulose é uma doença da parte aérea causada pelo fungo Coletrotium, cujo principal problema ocasionado da planta é a quebra de dominância apical, resultando na emissão sucessiva de ramos extranumerários, ou seja, uma grande quantidade de ramos. Cada ramo tem também sua dominância apical quebrada, resultando em um envasouramento, a palavra nova,
do terço superior da planta, comprometendo de forma significativa a sua produção, conforme nós vimos no slide anterior. Já a Ramulária corresponde ao gênero do fungo causador da mancha branca, cuja espécie é Ramulária areola, sendo que os sintomas dessa doença são manchas verdes escuras de formato angular em ambas as faces da folha. Ao evoluírem, essas manchas são recobertas por uma massa purulenta de coloração branca, constituída pelos esporos do patógeno. Portanto, o termo ramulose refere-se à doença e ramulária a um patógeno. Existe também essa doença que nós conhecemos como tombamento ou dump-off. Todas vezes nós falamos desse tombamento ou dump-off, nós estamos falando inicialmente de doenças que vão ser ocasionadas lá no período de emergência, que são fungos causados por fungos do gênero Pythium e Isoctônia. E essa situação ocorre nisso, né? E qual é a característica principal? Risoctônia. Primeiro, a gente vê aqui, ó, a morte do tecido. Então, ela causa aqui uma morte desse tecido que o caule já não consegue mais suportar, então, o peso da planta. O mesmo acontece aqui com o Pythium, que vai causando, ao invés de ser uma secagem, né? Com forma aqui de coloração escurecida. A Risoctônia ela tem uma coloração do tom mais alaranjado, o Pythium mais rosado, né, que vai causando aqui uma diferença de um caule com o outro, aqui inicialmente após a emergência de uma plântula. Então, um enegrecimento e aqui uma murcha, fazendo com que a planta ela não se suporte. E também nós temos aí os nematóides. Esses nematóides, eles causam sim doenças nas plantas. Entre as principais espécies de nematóides nós temos o nematóide de galhas, conhecidos como Meralidógena incógnita, o nematóide reniforme, Rhotilenculus reniformis, e o nematóide das lesões radiculares, o Platylenculus brachiosus. Só para a gente ter uma ideia, né, sobre os principais frequências de nematóides, olha aqui, em Goiás, 42% de Meralidógena incógnita, aqui 18% de reniformes, e o Platylenculus mais ou menos responsável por 78% dos danos que são ocasionados. O que acontece? Primeiro, esse crescimento do número de patógenos de nematóides está muito ligado a 3 fatores. Primeiro, fatores climáticos que favorecem o desenvolvimento dele. A planta hospedeira, que tem fator de reprodução, que podem reproduzir 2 ou 3 vezes aquilo que nós temos encontrado, que penetra naquela planta. As práticas agrícolas muitas vezes mal realizadas, como passagem de um equipamento de uma área contaminada com nematóides para áreas, né, que ainda não haviam sido contaminadas. Fatores biológicos, né, um desequilíbrio, e nematóides vai ter em todo lugar, mas o desequilíbrio, né, o nematóide que vai causar dano, ele vai acontecer quando você tem uma área em desequilíbrio, e isso vai favorecer muito isso daí. E, claro, texturas, fatores, né, de condições edafofísicas do solo, as suas características de maneira geral, que vão representar muito bem isso daí.